Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal da Novus Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio gestor. Hoje a gente vai falar sobre o mês de fevereiro. Bom, no cenário internacional, começando com os Estados Unidos, a gente teve, sobre o indicador econômico, o mercado de trabalho aí muito forte, indicando que voltaram as contratações, mesmo sendo muito específico em um setor só, na parte de healthcare, na parte de saúde. Tá? Isso chegou a fazer um preço momentâneo, mas para a narrativa de perdas de postos de trabalho com AI se desenvolvendo está muito forte. Isso acabou se sobrepondo esses números um pouquinho mais fortes, não só no mercado de trabalho, mas os números de atividade. A inflação, de fato, está vindo ok, com os núcleos dentro esperados, não sendo um problema nesse início de ano, mas essa narrativa de que as empresas no futuro vão precisar de menos trabalhadores vem afetando o mercado. Inclusive, a gente viu vários setores da Bolsa sendo afetados, principalmente as empresas de software, durante o mês de fevereiro. E isso começou a impactar nos juros pela primeira vez. Então, o juro longo começou a fechar. Então, 10 anos, fechou um mês aí próximo a 4. Então, isso que foi importante da parte econômica. Quando a gente teve o evento da Suprema Corte Americana, que derrubou as tarifas, parte da alta das tarifas. Então, o Trump anunciou já outra tarifa em cima, válida por 150 dias. Isso aumentou a narrativa de um dólar fraco. Não tinha essa dúvida do que ia acontecer, se o efeito da Suprema Corte derrubar isso seria um check and balance da economia americana, o dólar poderia voltar a ficar forte, mas como logo em seguida o Trump já anunciou outras formas de compensar isso, a gente voltou para aquele cenário de compra de emergentes, de dólar fraco também. A gente teve no Japão uma vitória expressiva da primeira-ministra a Takashi, que ela dissolveu o parlamento, chamou novas eleições, então obteve uma grande maioria, mostrando aí muita força. Ela não gosta muito aí de alta de juros por parte do Banco Central japonês, então isso pode ter algum ruído daqui para frente, mas isso que teve de importante ali vindo da Ásia. Tá? No finalzinho do mês, já no final de semana, começou a guerra aí entre o Irã, Estados Unidos e Israel. Estava tendo alguma tentativa de negociação, os Estados Unidos não quer de jeito nenhum que o Irã tenha a bomba atômica, não estavam avançando nisso e fizeram aí um ataque, matando aí o líder supremo do Irã e outros vários componentes de primeiro escalão durante o final de semana, que desencadeou aí um estresse aí, no mercado global nesse iniciozinho de março. Então esse é o evento que acabou marcando aí esse finalzinho do mês. Então vamos acompanhar aí os próximos passos aí ao longo de março. Bom, no Brasil, a gente até performou bem no relativo aí com os emergentes, principalmente acho, por causa do cenário de eleição. Então a gente separou aqui um gráfico aqui mostrando a evolução do segundo turno do Flávio nas pesquisas contra o Lula. Então é uma grande surpresa que ele, em algumas pesquisas, já passa, já fica um pouquinho à frente no segundo turno. E um destaque que o Lula continua assim, muito fraco, não consegue crescer na parte de aprovação, o gap de aprovação, de desaprovação continua grande, para quem quer ser reeleito, mesmo com inflação baixa, mesmo com dólar mais baixo. Então mostra que tem um sentimento da população que quer mudança. A gente teve até um não impacto a gente teve primeiro 2 pagamentos já da redução do IR, de até R$5.000, que não teve impacto disso na aprovação, mostrando um cenário aí que o Flávio, que não tinha grande probabilidade de vencer, mas durante o mês está mostrando que ele é bem competitivo, então isso animou, ajudou a animar os mercados. Tá? E isso foi ajudando, com o dólar baixo, com o dólar atingiu aí 5,13 ao longo do mês,
foi abrindo, né, bastante espaço para um ciclo de queda de juros, né? O mercado estava ali, né, 100% precificado no início de corte de 50 bips. A gente teve um IPCA 15, né, logo no último dia do mês, né, que prejudicou um pouquinho, teve, né, veio assim, quase 0,30 bips acima do esperado, muito por causa de itens voláteis, né, como passagem aérea, né, perfumes, itens que vão se reverter nos próximos IPCA. Então a gente acha que 70% a 80% da surpresa vai se reverter. Quando se olha no serviço, excluindo esses itens, foi tranquilo. A gente não acha que isso vai afetar o corte de 50 do Copom. O que afeta seria acelerar um corte em abril, né? O mercado já estava nessa discussão, então a gente teve um fechamento expressivo ao longo do mês, já com o mercado sonhando com um ritmo de 7,5 a partir de abril. Só que com o desenrolar da guerra durante os Estados Unidos Israel, a gente viu aquele salto aí do petróleo nesse iniciozinho de março, então trouxe muita insegurança aí se de fato o BC vai conseguir iniciar o ciclo de 50, né? Então tem ainda tempo até a reunião. Os modelos do BC com dólar 5,13, né, o petróleo no patamar ali entre 65 e 70, estava dando espaço de um IPCA abaixo da meta no horizonte relevante, então estava com um cenário bem benigno, né? Com o petróleo, né, perto de 75 dólares, né, o WTI e o dólar perto de 5,30, esse espaço é reduzido, mas a gente já viu em últimas decisões do BC em especial, quando teve a guerra de Rússia e Ucrânia, dele amenizar um pouco esse cenário, começar a traçar cenários para os próximos 6 meses para tirar o ruído de curto prazo, né? Porque essa questão de guerra, as coisas mudam muito rápido. Tá? Então o destaque foi isso. No Brasil, eleição, um cenário melhor. Tudo indica que vamos ter o início aí do ciclo de queda aqui no Brasil e vão acompanhar aí, né? Março vai ser um mês de muito ruído aí, porque o início de abril é o limite aí para o Tarcísio decidir se vai para o governo de São Paulo mesmo. Está tendo muita investigação. O André Mendonça agora pegou o inquérito, né, que estava com o Toffoli, né? Então tem saído muita notícia aí e pode mexer bastante no meio político ao longo de março. Agora falando sobre performance dos fundos, né, estava sendo um mês assim muito positivo, né, para os fundos macros, né, foi bem positivo, a gente fechou aí acima do CDI, os renda fixas, né, por causa ali do IPCA muito forte, né, a gente acabou fechando ali próximo ao CDI no mês, tá? Mas abrindo aqui rentabilidade, né, pegando aqui novos macros aqui como base, né, começando com a caixinha de commodities, né, que foi bem positivo, com 0,65 no mês, muito em função da compra de ouro, né, e venda de prata, né, a gente já tinha iniciado essa posição ali no final de janeiro e ela continuou andando ao longo de fevereiro, né, então o spread, né, historicamente rodava ali com uma vol entre a prata e o ouro, ele abriu bastante por causa do investidor, pessoa física, né, chinês, que não parava de comprar prata, e quando o governo chinês falou que proibiu as movimentações dos fundos, né, passivos, né, de prata, a gente não teve mais essa compra e teve um desarme de posição, também o técnico ajudou, então a gente continuou capturando esse movimento ao longo do mês. A gente teve uma pequena perda aí também no petróleo, a gente tentou uma venda aí em petróleo, mas com as negociações com os Estados Unidos e Irã não indo para frente, o medo de guerra foi crescendo, né? Então o petróleo foi subindo aí no final do mês, tá? Então a gente optou aí por zerar aí todas as posições. A gente entrou em março ainda comprado em ouro e um pouquinho vendido em petróleo, mas a gente zerou logo depois desse desenrolar da guerra. Renda fixa contribuiu com 0,22, está com um resultado bem maior que isso. No mês a gente estava com uma posição bem aplicada, tanto no juro real, quanto no juro nominal. Né? Depois do IPCA a gente deu uma reduzida nas posições, que o cenário ficou mais incerto. A gente queria pegar a opção do BC acelerar o corte na outra reunião em abril, né? Não agora em março. Só que aí com o IPCA
mais forte. Agora, com essa guerra, o cenário ficou mais incerto. Então, os renda fixa estão com as mesmas posições, né? Comprado, aplicado, né, em juro real e aplicado em juro nominal. A gente reduziu a posição devido ao aumento da volatilidade. Vamos retomar aí ao longo do mês de março, né, acompanhando o desenrolar principalmente da guerra. Bolsa contribuiu com menos 0,07, foi um mês difícil para a Bolsa, né? Muito movimento ainda na Bolsa Americana, tecnologia, o AI, cada hora afetando um setor da Bolsa. Em fevereiro foi de software. O Brasil perfumou bem no relativo nos emergentes, teve uma realizada, né, em alguns emergentes, principalmente América Latina no mês, teve queda também de commodities, alguma realizada, muito em função do desarme da prata, né, que a gente viu, que chegou a afetar outras commodities. A Bolsa Brasil até performou bem, mas dentro das nossas caixinhas tivemos ganhos na Bolsa Brasil, perda um pouco aí nas outras bolsas de emergente, mais estável ali na Bolsa Americana, que a gente está mais taticamente, então a gente terminou aí praticamente no 0 a 0. Renda fixa internacional menos 0,12, renda fixa também, né, com as posições. A gente usou aí o juro americano como hedge das posições aplicadas aqui em juros, mas estava muito grande aqui aplicado, e com os números mais fortes nos Estados Unidos, estava preocupado de ver uma abertura, principalmente na parte longa. Só que acho que a narrativa aí de AI, que vai afetar, né, os empregos futuros, né, começou a afetar aí a parte longa nos Estados Unidos principalmente, né, e a gente viu esse fechamento ao longo do mês. A gente optou por zerar a posição e ficar focado apenas aqui no juros local. Tá? Então a gente reduziu as posições, né, no final do mês, em função da guerra, início desse mês também com esse medo aí do fechamento do estreito. Passam muitos navios e as seguradoras mandaram todo mundo parar para não cobrir os seguros, então vamos aguardar essa negociação. Assim que o fluxo retomar, a gente acha que o mercado volta aí para onde estava, e o padrão, né, de emergente, né, melhor no relativo. O cenário de eleição aqui no Brasil melhorou. Então acho que o início do ciclo de corte aqui pelo BC, com o cenário eleitoral mais positivo, o externo voltar aí a melhorar, acho que o Brasil volta a performar bem, nossas posições vão retomar aí também nos próximos meses. Bom, antes de terminar, queria reforçar aqui que a gente está reabrindo o nosso fundo macro aqui D5, né, com maior liquidez. Já está vendo aí, acho que o fluxo começando, as conversas começando a voltar aí para um dos multimercados. Então a gente tinha esse FIC aqui D5, que eu acho que é uma oportunidade para quem quer voltar aí para a classe, né, tendo mais liquidez. Então é isso, obrigado pela presença de todos. A gente está sempre disponível aqui para tirar dúvidas, tanto de time de gestão, tanto de time de econômico. Só entrar em contato aqui com a nossa RI e continuar seguindo a gente aí nas redes sociais. Obrigado.